Sabe aquele detalhe que faz toda a diferença no seu ministério, mas ninguém te conta? Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje nessa live. Ministério não é para meninas. Então, já pega aí o seu chá. Aqui tá muito frio. Já peguei o meu chazinho, porque nós vamos bater um papo aqui de 15 minutinhos, mas que vai fazer total diferença no seu ministério. Bom, quando a gente fala de menina, leva aquele susto, né? Como assim, menina? Já sou uma mulher madura, sou mãe, sou vó. Isso porque a gente esquece que já fomos meninas. Sabe, parece que a gente veio pro mundo dos adultos assim, de paraquedas. Parece que de repente, sabe aquele filme De Repente 30? Parece que de repente a gente acordou e já éramos adultas. De repente a gente acordou, já éramos mães, de repente já estávamos ali ajudando o nosso esposo a pastorear um povo, um rebanho, a levar, ajudando o nosso esposo a conduzir um povo que vai morar no céu. Mas dentro de nós existe uma parte de nós que fica esquecida, que são as nossas impressões de menina. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. E por que ministério não é para meninas? Como que eu posso identificar se a minha menina está então ferida ou então se eu tenho uma menina birrenta? E é claro que para trabalhar esse tema não tem como a gente fugir de 1 de Coríntios, no capítulo 13, versículo 11. Quando eu era criança, falava como criança, entendia como criança, pensava como criança, mas quando eu me tornei homem, eu coloquei de lado as coisas infantis. Olha que versão maravilhosa. Então eu quero trabalhar com vocês hoje 2 tipos de meninas que podem estar aí tentando interferir na sua caminhada ministerial. A primeira delas é a menina ferida. E quando eu falo de menina ferida, quando eu falo de menina, eu estou falando daquela parte mais profunda, lá do nosso inconsciente, sabe? Desde o momento em que nós somos concebidas, nós já estamos recebendo ali sensações, impressões, e tudo isso vai formando o nosso olhar, o nosso sentir. E não é diferente quando a gente nasce. O ambiente em que nós somos criadas, o ambiente escolar que nós frequentamos. Quem aqui nunca foi humilhada por uma professora? Eu já fui. Eu já fui humilhada por uma professora. Uma não, por 2. Fui humilhada por uma professora porque eu estava picando a borracha na hora da aula. E ela perguntou se eu era retardada por causa disso. Fui humilhada por outra professora porque a minha letra era feia. E é feia até hoje. Vocês veem o garrancho aqui, gente? Ó o garrancho. Só que isso, hoje, não me impede mais de avançar. Mas, por muito tempo, essas humilhações que eu passei na escola serviram de bloqueio na minha vida. Serviram de bloqueio na minha vida. Então, talvez, estou trazendo essa experiência da minha infância, talvez você tenha passado um outro tipo de humilhação, talvez tenha passado em um ambiente dolorido, desestruturado, uma família desestruturada, uma mãe narcisista, uma mãe alcoólatra. E aí você vai para o ministério e fala, meu Deus, como eu vou pastorear um povo se eu mal aprendi como conduzir a minha família? Faz sentido para vocês? Não sei se vocês lembram de algum fato marcante, talvez na escola, talvez no ambiente. Coloca aí no comentário você que lembra de algum fato que passou. Mas eu quero te deixar claro que tudo isso, tudo o que você viveu na sua primeira infância, de alguma maneira modulou o seu olhar para o mundo. A maneira com que você, como está escrito aqui, olha,
como você entende e pensa. Só que aí nós nos tornamos adultas. Como eu falei, parece que caímos de paraquedas no mundo dos adultos. E como que a gente muda esse modo de pensar, de sentir? Como que a gente transforma tudo isso em um olhar adulto, em um olhar maduro? Então é isso que nós vamos entender nessa manhã. A menina ferida, quando a gente fala de menina ferida, nós estamos falando de traumas e padrões mentais. Então, sempre que eu trazer esse tema aqui para vocês, menina ferida, estou falando de traumas e padrões mentais. Então, esse exemplo que eu trouxe da escola, o exemplo da ambiência, o exemplo dos pais problemáticos, tudo isso pode ter gerado, modulado um olhar sobre o mundo, sobre a vida, sobre as pessoas, um olhar ferido. Então você se torna alguém muito sensível, alguém onde não consegue reconhecer o seu próprio valor perante as pessoas. Tudo isso é menina ferida. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. É claro que dentro da mentoria a gente aprofunda com muito mais exemplos, mas só para você identificar aí se talvez o seu lado menina que existe, que está aí no teu inconsciente, está ferido. Então, por exemplo, a menina ferida, ela tem um sentimento de inadequação constantemente. Ela se sente inadequada, ela se sente como que alguém que não consegue se encaixar naquele ambiente, um peixe fora d'água. E como se não bastasse, esse peixe fora d'água é com aquela sensação de inferioridade. Eu não mereço estar aqui, eu não sou boa o suficiente para estar aqui. As pessoas não me amam. Ninguém reconhece o meu trabalho nesse lugar. Então isso são sinais que o teu olhar sobre o que acontece ao seu redor está sendo guiado pelas suas impressões da menina ferida, que um dia viveu na pele essas dores. O que mais que menina ferida faz? Não sabe falar não. Porque o não, quando você fala não para alguém, você de alguma maneira está dando a ela a possibilidade de te abandonar, de não concordar com o seu não e romper com você um relacionamento, uma amizade, a pessoa trocar de igreja porque você falou não. E quando nós não estamos prontas para falar não e viver as consequências desse não, significa que a nossa menina ainda está ferida. Porque nós não fomos chamadas pelo Senhor para ter medo. Medo do não, medo de alguém trocar de igreja, medo de alguém não gostar daquilo que eu falei. Não. Nós somos chamadas para pregar uma verdade, nós somos chamadas para levar ali com responsabilidade aquilo que o Senhor nos ordena. E o problema do não também é que a gente se sobrecarrega, né? Quem aqui já se sobrecarregou por não conseguir falar não? É um sim constante. Seus compromissos marcados, mas alguém chama aqui, eu não consigo falar não. E a sua vida vai ficando sempre para trás. Então, por que você não sabe como falar não? Porque ainda falta recurso do mundo dos adultos. Falar não é um recurso, é um modo adulto de viver, aprender a falar não também em algumas situações. Mais um exemplo aqui da menina ferida. Acredita que essa daqui é muito forte. Muito forte. Quando nós acreditamos que algo que a gente faça nos tornará mais boazinhas perante Deus. Sabe quando você se pega às vezes colocando em uma situação quase que sacrificial, tentando tomar conta ali, abraçar o mundo inteiro
porque você acredita que aquilo te fará Deus se orgulhar de você de alguma maneira, sabe? Gostar, olhar para você e falar, nossa, olha como ela é boa, olha como ela é responsável, olha como ela faz com zelo. Sendo que nada do que a gente faça pode alterar o amor de Deus. O amor de Deus ele já está derramado sobre nós. Então nós não nos tornamos mais boazinhas perante o Senhor. Nós não estamos na escola onde o melhor aluno tem o prestígio do professor. Não é dessa maneira que o Senhor nos enxerga. Então quando nós fazemos acreditando, então eu não preciso ter zelo, precisa. Então eu não preciso fazer com responsabilidade? Precisa, mas precisa fazer entendendo que essa é a sua responsabilidade e não acreditando que isso vai te tornar melhor perante Deus em detrimento da tua irmã que não faz com a mesma diligência que você. Percebe a diferença? Então não é sobre você não fazer com zelo, mas é sobre você entender que o teu zelo é pela tua responsabilidade e não para você se tornar boazinha perante Deus, ganhar estrelinha igual quando a gente era a menina da escola. Então esses são alguns exemplos para você identificar o quanto a sua menina pode estar ferida. Tem muito mais exemplo. Dentro da mentoria a gente aprofunda, a gente traz também como você conduzir esse lado menina a um processo de cura. Mas não é só de meninas feridas que se fazem esposas de pastores. Tem também a menina birrenta. E a menina birrenta é muito interessante. Porque a menina birrenta, ela constantemente vem ali, querer dominar a nossa tomada de decisão. Porque a ferida, ela vem das impressões da infância. Os padrões mentais vêm das impressões da infância. Mas a birrenta, ela vem do nosso ego. Ela vem do nosso ego e ego não tem idade. Ego é ego. E aí, quais são os 3 Is da menina birrenta? Quais são as consequências da mulher que é guiada por esse impulso do ego, da menina birrenta? Os 3 Is: insegurança, insubmissão e infidelidade. Quando o nosso olhar para as questões que acontecem ao nosso redor, eles estão centrados no ego, quando a nossa menina birrenta quer sobressair, nós nos tornamos mulheres inseguras. Nós temos medo de nos expor, medo do que vão pensar, medo de que não vai ficar bom o suficiente. Medo, insegurança. Quando nós não conseguimos avançar naquilo que nos está proposto, é sinal que o nosso ego está sobressaindo a responsabilidade que nos foi imposta. Então esse é um ponto da menina birrenta. Insegurança. E o outro I da menina birrenta? Quando ela não é insegura, ela é insubmissa. Se enche de si de uma maneira tão potente que se torna submissa. Então ela sabe mais que todo mundo. Ela tem a melhor opinião. Ela não aceita a opinião. Ela se fecha. Ela não se põe vulnerável. Não consegue compartilhar ali com outras mulheres as suas vulnerabilidades. Se coloca como a boazona. E ela não consegue se submeter à vontade de Deus. Ela está tão centrada ali no ego dela que ela acredita que aquilo que ela desenha ali para a obra, para o ministério, é aquilo e ponto final. Ela não consegue se submeter à vontade do Senhor, por vezes em ter um olhar mais compassivo,
em ter misericórdia de alguém, em perdoar, em procurar refinar ali o seu falar para tratar as pessoas com mais delicadeza. Não. Isso quando ela não se torna insubmissa ao seu próprio esposo. Mas aí é tema para a próxima live. Então, os 3 Is da menina birrenta: insegurança, insubmissão e infidelidade. Por que infidelidade? Porque a menina birrenta, ela abre mão daquilo que o Senhor deu para ela. Ela abre mão simplesmente quando ela percebe que aquilo não está mais satisfazendo a ela mesma. Sabe, ela troca de responsabilidade ali dentro da obra de Deus, com as coisas de Deus, como se fosse algo banal. Infidelidade, não tem compromisso com a obra. Faz quando quer, faz quando está com vontade. E aí a gente vai lá pro Efésios, se eu não me engano, que fala, né? Não sede como meninos inconstantes, levado a todo tipo de doutrina. Mas será que não é isso que a gente faz às vezes? Somos como meninas inconstantes, infiéis à responsabilidade que nos foi imposta. Gente, mas então a menina ferida e a menina birrenta, elas precisam sim de um tratar. Por quê? Porque nós não somos guiadas pelo nosso eu, nós não podemos ser guiadas pelo nosso eu, seja o nosso eu consciente, seja o nosso eu inconsciente, que é a menina ferida. Não podemos ser guiadas pelo nosso ego, nós somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nos guia e nos dá a direção. Mas com que olhar nós estamos reconhecendo essa direção? Com que olhar? Enquanto eu não amadurecer, enquanto eu não aprender a suprimir, a colocar o meu ego no lugar dele, eu vou ter problema, eu vou entender a vontade de Deus de uma maneira distorcida. Então nós precisamos alinhar o nosso olhar. Nós precisamos entender que a direção do Espírito Santo, ela caminha junto com a maturidade. E como que eu me torno então uma mulher madura? Como? A resposta está aqui, ó. A resposta está aqui. Porque nesse mesmo capítulo, ele vem falando do amor, a supremacia do amor. E acontece que a menina ferida ou a menina birrenta, quando ela impera nas nossas vidas, significa que nós ainda não aprendemos a receber o amor de Deus plenamente em nossos corações. Plenamente. Quando eu ainda acredito que a opinião de uma irmã problemática do círculo de oração é capaz de me parar de fazer aquilo que o Senhor ordenou que eu fizesse, eu ainda não entendi o amor de Deus sobre a minha vida e sobre a vida dela. Sabe, nós crescemos precisando de amor. E a maioria de nós, em algum momento da vida, em algum momento, não recebemos todo o amor que a gente precisaria receber. E por não aprender a receber esse amor por completo, por não entender, porque isso não é obra humana, o amor de Deus não é obra humana. Então a gente fica tentando guiar ali a nossa liderança com base no ego e com base nas nossas experiências de vida. Mas hoje o Espírito Santo quer derramar sobre o coração de você que chegou até aqui, mulher, um amor puro, um amor diferente daquele que você recebeu até hoje. E esse amor, quando você entender, Deus me ama, independente da minha performance ministerial. Deus me ama. Ele não me colocou aqui para eu sofrer, para eu pagar um preço de labuta, não é um castigo eu estar aqui na frente da obra. Não, Deus me ama.
Deus me ama como mulher, Deus me ama como filha. E quando você recebe esse amor de Deus, você consegue fluir com base nesse amor. Porque olha o que ele fala, que o amor é sofredor, porque a obra também tem os seus sofrimentos, mas os sofrimentos necessários, minha irmã, não esses sofrimentos que a gente cria. Gente, alguém falar que no Brasil sofre para fazer a obra de Deus, sofre porque a tua menina tá ferida, sofre porque o teu ego impera, sofre porque te falta ferramenta. Mas a gente não sabe o que está falando. Onde está a igreja sofredora? Onde está a igreja que sofria realmente por fazer a vontade de Deus, por pregar a verdade? O amor é capaz de sofrer. O amor não se vangloria. O amor não se envaidece. Sabe quando a gente tem aquela necessidade de reconhecimento? Sabe quando a gente posta um negócio no grupo da igreja e você fica querendo que as pessoas respondam. E aí ninguém responde, você quer desanimar, quer deixar a obra por causa disso. Pelo amor de Deus, minha irmã, pelo amor de Deus. Sabe, tem gente morrendo, tem missionário morrendo por pregar o evangelho. E a gente querendo deixar a obra de lado por conta de um WhatsApp que alguém não responde, que alguém não reage ali. Não, minhas irmãs, não. Olha só, o amor não se comporta indecentemente, não busca os seus interesses, não se irrita facilmente e não pensa mal. Sofre todas as coisas, suporta todas as coisas. Então, quando a gente recebe esse amor de Deus, nós vamos continuar passando por dores, em detrimento do Evangelho, mas nós vamos suportar. E você vai perceber que quando você for guiada pelo Espírito através desse amor que vem de Deus, o seu nível de insegurança ele vai ficar insignificante perto da coragem que o Senhor vai te dar de fazer. Você vai ir com medo mesmo, você vai ir insegura mesmo, mas você vai conseguir avançar para glória de Deus. Quando você receber esse amor no seu coração, e é isso que eu quero declarar sobre a tua vida hoje, que você receba esse amor de maneira sobrenatural. Porque não é obra humana, é obra sobrenatural você receber esse amor. Então, que tudo aquilo que tem impedido você, mulher, de sentir, de ter essa convicção do amor de Deus sobre a sua vida, caia por terra e que você receba o amor do Senhor de maneira plena sobre a sua vida. Para que a sua menina ferida seja curada. E para que a sua menina birrenta seja colocada em segundo plano. Para que o mover do Espírito Santo sobre a sua vida seja massivo, para que o mover do Espírito Santo coloque o seu ego em segundo, em terceiro plano. Sabe, é interessante que nós começamos essa live falando sobre as primeiras impressões que nós temos lá no ventre e que tudo isso vai modulando o nosso olhar, a nossa maneira de sentir, de perceber. Mas quando Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, eu acredito que nesse novo nascimento que nós experimentamos, nós podemos ter todas essas impressões que foram vivenciadas dentro de nós, doloridas, restauradas, curadas, regeneradas. O novo nascimento ele é completo, mas nós precisamos tomar posse disso. Nós precisamos ter consciência e entender que existe dentro de nós algo chamado padrão mental e algo chamado ego. Porque se eu não sei que eu tenho alguma debilidade, como que eu vou tratar? Como que eu vou resolver? Como que eu vou olhar para isso? Gente, eu vou falar um negócio aqui. Tem coisa que é igual mau hálito. Se eu não sei que eu tenho, eu não trato. O ego é a mesma coisa.
O ego é a mesma coisa, dificilmente alguém vai te criticar em algo e você fala, nossa, tem razão mesmo. Não. É aqui, ó, é o Espírito Santo te mostrando o quanto o teu ego tem tomado conta e tem impedido você de fazer a vontade dele nesse tempo. Então, ministério não é para meninas, nem feridas e nem birrentas. E quando eu falo isso, eu não falo para excluí-las, expulsá-las do ministério. Isso é um convite para cura, é um convite para restauração, é um convite para o amadurecimento. Então, em nome de Jesus, receba esse amor de Deus e aceite esse convite, minha irmã. Você que está à frente da obra, que está sofrendo, que está labutando, aceite o convite que o Senhor está fazendo nesse tempo. É tempo de cura, é tempo de transformação e é tempo de amadurecimento. E seguimos amanhã para mais um encontro e eu vou esperar por você às 8 horas da manhã. Por hoje, eu espero que você aceite esse convite do Senhor. Coloque diante de Deus aí a sua menina ferida, sua menina birrenta, e eu tenho certeza que grandes coisas irão acontecer na sua vida e no seu ministério. Um beijo no seu coração. Até amanhã. Fui.